guri. Paraíso Tropical. Jornal Hoje. Oferecimento. Faculdade Única. Melhor ensino EAD do Brasil. Criando hoje o seu amanhã. Boa tarde. Alexei Navalny, principal opositor de Vladimir Putin, morre numa colônia penal perto de Moscou. As autoridades dizem que Navalny, que tinha 47 anos, teve um mal súbito enquanto caminhava. Líderes mundiais culpam a Rússia. O Kremlin diz que vai investigar as causas da morte. Aqui no Brasil, equipes de busca encontram pegadas e peças de roupa perto do Presídio Federal de Segurança Máxima, de onde 2 presos escaparam. A força-tarefa se concentra numa área de mata, na região da cadeia. E agentes de elite da PF e da PRF são deslocados para reforçar a missão no Rio Grande do Norte. No Rio de Janeiro, traficantes rivais trocam tiros e assustam moradores do Complexo da Pedreira. O golpe do aplicativo de relacionamento. Quadrilhas passam a contratar mais mulheres para atrair as vítimas. Elas mandavam mensagens de áudio, Faziam ligações de voz ou então de vídeo e, em alguns casos, chegaram até a encontrar com a vítima. E o combate à dengue. Mais 3 estados começam a vacinar crianças e adolescentes. O Jornal Hoje está começando. A força-tarefa montada para capturar os 2 presos que escaparam de uma cadeia federal de segurança máxima no Rio Grande do Norte encontrou agora há pouco uma camisa de um uniforme igual ao usado na penitenciária. Vamos juntos ver aqui. Essa imagem eu recebi, das fontes com as quais eu tenho falado e que estão, obviamente, aí trabalhando fortemente, na recaptura dos 2 presos. Está aí, portanto, para você. Essa camiseta estava exatamente assim, pendurada num galho no meio da mata, onde as buscas se concentram. Você já tinha acompanhado aqui comigo no JH. Os presos fugiram com o uniforme da cadeia e, segundo as minhas fontes, tudo indica que esta camiseta, portanto, é de um dos 2 presidiários que escaparam na madrugada de quarta-feira. Muito bem, olha só, as buscas chegaram hoje ao 3º dia, ganharam reforço de agentes de elite da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Os policiais já tinham encontrado pistas importantes ao longo da madrugada, encontraram inclusive uma outra camiseta que os investigadores acreditam que tenha sido roubada durante a fuga. Por toda a madrugada, policiais fizeram buscas pelos 2 presos. Na mata, os agentes encontraram o principal rastro deixado até agora pelos fugitivos Rogério da Silva Mendonça e Davidson Cabral Nascimento, os 2 ligados à facção criminosa Comando Vermelho. Pegadas, uma camiseta e uma coxa de cama. Um dos itens encontrados foi levado dessa casa, que fica a menos de 10 quilômetros da Penitenciária Federal de Mossoró. O local foi saqueado na noite de quarta-feira, o mesmo dia da fuga. A manta, A manta era minha. A camisa não. O PF de madrugada aqui mostrava. Você confirmava? Eu confirmei que sim, que com toda certeza é minha. Por causa dessa fuga inédita desde a criação do Sistema Prisional Federal em 2006, o Ministério da Justiça aumentou o nível de segurança em todas as penitenciárias federais e divulgou uma série de medidas, como a suspensão provisória de todas as visitas de advogados e o banho de sol dos presos nas 5 penitenciárias federais: Brasília, Catanduvas, Campo Grande, Porto Velho e Mossoró. O Ministério também nomeou 80 policiais penais federais já aprovados em concurso público para reforçar a segurança nos presídios e anunciou a construção de muralhas para dificultar novas fugas. Hoje, apenas o presídio do Distrito Federal conta com essa barreira. O ministro Ricardo Lewandowski não deu prazo nem valores para as medidas.
Sobre a fuga, Lewandowski afirmou que não há indícios de que tenha sido algo planejado de fora do presídio. Não imaginamos que tenha sido algo orquestrado de fora, algo que tenha sido arquitetado com muito dinheiro, com muito custo, com veículos aguardando, enfim, os fugitivos, ou eventualmente, como já aconteceu no passado, com helicópteros. Foi uma fuga, diria eu, pelo menos num primeiro momento, que custou muito barato, que foi efetuado exatamente com aquilo que foi encontrado, enfim, no local. Lewandowski e os investigadores acreditam que uma obra na prisão de Mossoró tenha contribuído para as falhas nos protocolos. Mas outros fatores também podem ter facilitado a ação dos criminosos. O corregedor do Presídio Federal de Mossoró, Walter Nunes da Silva Júnior, disse que havia câmeras que não estavam funcionando no momento da fuga. A cerca elétrica não estava funcionando, não tinha essa funcionalidade, o que também não é aceitável para uma unidade de segurança máxima. E as câmeras elas estavam sendo substituídas. De acordo com os peritos, uma outra câmera que estaria situada numa outra área externa, essa câmera não estaria funcionando. A cela ela tem que ser revistada diariamente. Se essas celas tivessem sido inspecionadas diariamente, nós não estaríamos aqui tratando desse assunto. Com certeza, sem dúvida nenhuma, houve falha de procedimento. Eles tiveram acesso ao alicate, mas depois que saíram da unidade prisional e pelo itinerário deles, eles sabiam muito bem onde ir e o que encontrariam. Ou seja, vários indícios, pelo que você observa aqui comigo, né, de falhas graves na gestão deste presídio federal. Não é à toa, né, que no mesmo dia da fuga, o diretor foi afastado e um interventor de Brasília foi nomeado e já está, portanto, administrando este presídio federal. Tem muita coisa para ser corrigida por lá. O Ministério da Justiça ele prorrogou até a semana que vem a portaria que instituiu novas regras que aumentaram o nível de segurança nas cadeias federais. Então, continuam suspensos até a próxima quarta-feira, 21 de fevereiro, os banhos de sol, as visitas sociais e também de advogados e as atividades de assistência educacional, laboral e religiosa nos 5 presídios federais. O Ministério da Justiça também manteve a limitação do acesso às dependências das vivências, isolamento e também inclusão. Vamos ao vivo agora até Mossoró. Você acompanha aqui com a gente, né, desde quarta-feira, a caçada, portanto, a esses 2 fugitivos. Repórter Ayrton Freire tem detalhes aqui para a gente sobre as buscas que estão sendo feitas na região. Ayrton, as forças de segurança estão muito esperançosas. Acreditam que esses 2 fugitivos continuam, portanto, numa área, né, em volta do presídio federal. Bem-vindo, boa tarde. O que é que você traz para a gente ao vivo, por favor? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu diria mais até, eu conversava com alguns dos policiais que estão trabalhando nessa ação e de fato eles acreditam que essa captura possa ser possível já nas próximas horas. Já são quase 60 horas de busca, neste momento mais de 300 agentes de segurança estão trabalhando. É só se aproximar do perímetro da penitenciária federal aqui de Mossoró para a gente se deparar com barreiras o tempo todo, vários veículos sendo abordados. Mais cedo, inclusive, mostramos juntos aqui na programação uma dessas barreiras. De fato, as autoridades acreditam que os 2 ainda estão por aqui, querem evitar que eles se afastem dessa região. Nós temos imagens, inclusive, que mostram a participação do policiamento de outros estados. Temos imagens da operação da Polícia Rodoviária Federal na Paraíba. No Ceará também há reforço nas rodovias. Aqui na região de Mossoró, região oeste do Rio Grande do Norte, a operação é formada pela Polícia Federal, PRF, pelas polícias militares e penais aqui do Rio Grande do Norte e do Ceará, além da Polícia Civil aqui do estado e também do estado do Piauí. E outras forças de segurança, como o GAECO, a própria Guarda Municipal aqui de Mossoró e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, também procuram pelos fugitivos. A operação conjunta é coordenada pela Polícia Federal,
com apoio de grupos táticos especializados. É um trabalho delicado também, por causa da vegetação, que é fechada e de difícil acesso em alguns pontos. Por isso, helicópteros e também drones com equipamentos que detectam a temperatura corporal são usados nas buscas na tentativa de localizar esses 2 fugitivos. São essas as informações que eu tenho para você agora, Trali. Claro que a gente vai ficar atento aqui para voltar com qualquer novidade. Exatamente. Obrigado, Ayrton. Qualquer novidade, chama de volta aqui. A gente sabe que durante a madrugada, né, a força-tarefa aí que faz as buscas acreditou que estava muito perto de capturar os 2 ou pelo menos um deles. Acabou não dando certo, eles escaparam de novo, mas continua, portanto, essa caçada. Aliás, a Polícia Rodoviária Federal faz neste momento um reforço no policiamento nas estradas que cortam a região. E agora há pouco chegou à cidade de Aracati, no Ceará, um avião da Polícia Federal que saiu de Brasília com equipes de operações especiais da própria PF e também da Polícia Rodoviária Federal. Isso tudo para dar mais suporte a essa caçada toda. Aline Oliveira acompanha ao vivo e traz os detalhes aqui. Aline, boa tarde e muito obrigado pela sua presença também. Olá, Trali, muito boa tarde para você e para todos. Olha, esse reforço ele veio se somar aos mais de 300 agentes de segurança que estão em Mossoró realizando as buscas pelos 2 fugitivos. Um avião com 18 agentes da elite da Polícia Federal e outros 7 da equipe de operações especiais da Polícia Rodoviária Federal saiu de Brasília por volta das 9h30 da manhã e nós acompanhamos a partida deles. A aeronave da PF, ela pousou aqui no Ceará, na cidade de Aracati, que fica aqui no litoral leste do estado, por volta de meio-dia. Daqui até Mossoró, os agentes devem levar em torno de pouco mais de 1 hora, já que são 90 quilômetros de distância de Aracati até Mossoró. O Ministério da Justiça, ele informou que parte desses agentes vai atuar em rodovias importantes aqui dessa região, justamente que faz divisa com o Rio Grande do Norte, né? E ali no entorno de Mossoró. O que chama a atenção também é que a Polícia Rodoviária Federal, ela está atuando inclusive em estradas rurais. Essas imagens que nós recebemos agora há pouco, que foram divulgadas, mostram bem esse trabalho. Eles também participam diretamente das buscas nas áreas de vegetação. Trali, a força-tarefa que atua lá em Mossoró, acredita que os 2 fugitivos estejam escondidos exatamente na área onde estão acontecendo as buscas. Voltamos com você. Tá bom, Aline, muito obrigado. Se você também tiver alguma informação nova, pode chamar de volta aqui que a gente abre espaço para você, tá? Boa tarde e um excelente trabalho. Olha só, uma apuração importante. O secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, iria voltar para Brasília hoje. Ele está lá em Mossoró, né, administrando essa crise toda, mas vai continuar por lá exatamente por essa esperança de que as forças de segurança consigam recapturar, portanto, os 2 fugitivos. Ele tem conversado com muita frequência com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que determinou que toda a força seja empregada, né? Todo empenho seja feito para conseguir pegar os 2 fugitivos e levar de volta para a cadeia. Então, a qualquer momento, a gente pode voltar com novas informações aqui para você. A guerra entre traficantes rivais assustou os moradores do Complexo da Pedreira, na zona norte do Rio de Janeiro. Olha o que tem de tiro. É assustador, né? Moradores contaram que criminosos de uma quadrilha rival tentaram invadir o Complexo da Pedreira no fim da noite de ontem. Esse tiroteio avançou pela madrugada. Um ônibus foi queimado numa das avenidas mais movimentadas do bairro e o fogo atingiu também um poste de iluminação pública. Ninguém ficou ferido e o policiamento foi reforçado nessa região. Por causa do confronto, 22 escolas da rede municipal não tiveram aula hoje nessa região da Pedreira. Você vê como a população, né, sofre demais por conta desses conflitos entre grupos armados e facções rivais. Aliás, a população, infelizmente, acaba sendo refém, né, do crime organizado. Subiu para 26 o número de suspeitos mortos em confronto com a polícia na Baixada Santista, em São Paulo. Hoje, 3 suspeitos morreram. A Thaís Roso
traz informações ao vivo, direto de Santos. Thaís, bem-vinda e boa tarde. Obrigada, Tralha. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, policiais do COI, que é o Comando e Operações Especiais, receberam algumas denúncias e foram checar essas denúncias em um apartamento no Guarujá e foram recebidos a tiros por um homem que seria o chefe de uma facção criminosa e 2 comparsas. Os agentes de segurança reagiram e os 3 suspeitos morreram no local. O chefe desse grupo ele foi identificado como Rodrigo Pires dos Santos. De acordo com a polícia, ele atuava no tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e no Tribunal do Crime, além de já ter participado do atentado contra agentes públicos. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, publicou esse vídeo nas redes sociais. Ele disse que o criminoso que aparece na imagem dançando e segurando um fuzil é Rodrigo, que foi morto hoje. Agora há pouco, a Justiça manteve a prisão temporária de Kaique Coutinho do Nascimento, de 21 anos. Ele é suspeito de ter matado o soldado da Rota, o PM Samuel Wesley Cosmo, que tinha 35 anos, no dia 2 de fevereiro, aqui em Santos. A câmera corporal do soldado gravou o momento em que ele foi baleado. O Kaique foi preso em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e foi trazido para Santos ontem. E agora ele deve ser transferido para um centro de detenção provisória. Tralha. Obrigado, Thaís, pelas informações. Uma boa tarde para você aí em Santos. E a Polícia de São Paulo afirma que cada vez mais as quadrilhas estão contratando mulheres para atrair vítimas para o chamado golpe do falso namoro, golpe do aplicativo de relacionamento. Em 3 anos, veja isso, a Divisão Antissequestro de São Paulo prendeu 52 mulheres. Nesse período, 168 homens foram sequestrados e desses 5 foram mortos pelos criminosos. A reportagem especial que você vai ver agora é da Fernanda Eunor e do Kleber Tomás, do G1. O primeiro encontro do novo casal estava marcado para uma quinta-feira, às 8h30 da noite. Foi um encontro para um jantar com uma moça que eu já havia conversado pelas redes sociais já fazia umas 3 semanas. Chamada Laís. Eu a conheci em um aplicativo de relacionamento, né? E ali nós trocamos contatos e continuamos trocando mensagem, áudio, falamos por telefone também. Mas o que era para ser um jantar agradável virou um pesadelo. Passou um carro preto com uns 4 meliantes dentro assim e já desceram com a arma e colocaram a arma no vidro e falaram: perdeu, levanta, vai pro banco de trás que é sequestro. Polícia, fica quietinho aí, quietinho. Mão pra cima, mão pra cima. Desde 2021, a Divisão Antissequestro de São Paulo investiga quadrilhas que dão o chamado golpe do aplicativo de relacionamento. Segundo a polícia, os criminosos fazem de tudo para parecer um encontro real. O perfil é um perfil que tem fotografias de uma mulher atraente para aquelas pessoas. Mas por trás desse perfil nós temos uma organização criminosa. Então, aquelas fotos não pertencem de fato àquela mulher. Mas só um perfil falso nas redes sociais não era suficiente. Os investigadores identificaram que os criminosos, para ganhar ainda mais a confiança dos homens, mudaram de estratégia. Passaram a usar mulheres como iscas, além de administrar as contas fakes. Elas mandavam mensagens de áudio. Faziam ligações de voz ou então de vídeo e, em alguns casos, chegaram até a encontrar com a vítima. Uma organização na região, na Zona Leste, né, aqui da capital, usou mulheres para, de fato, se encontrarem em shopping centers e de lá saírem e sequestrarem. O Jornal Hoje teve acesso aos registros dos celulares das mulheres que, de acordo com a polícia, participam dessas organizações criminosas. Esta mulher, por exemplo, enviava vídeos da rotina dela para as vítimas. Ela também ostentava uma vida de luxo nas redes sociais. Segundo a polícia, numa troca de mensagens, esta outra mulher passou o endereço para a vítima buscá-la. E o homem disse: "Já estou a caminho". A investigação apontou que as mulheres têm entre 20 e 30 anos e que quase sempre tinham algum relacionamento com criminosos. Uma das vítimas do golpe do aplicativo foi este rapaz.
Ele disse que ficou 17 horas num cativeiro na zona norte de São Paulo. Para a segurança dele, nós não vamos identificá-lo. Eu sabia que eu ia ficar até as 8 horas da manhã do dia seguinte, pelo menos, para voltar ao horário normal para conseguirem fazer transferências maiores. Essa mulher, eu reconheci a voz dela pelo lado de fora do barraco onde eu estava, falando com alguns integrantes da quadrilha. Ele contou que os dois se falavam todos os dias. Ela dizia que ela tinha uma vida um pouco corrida e tal. Então, na verdade, você começa a ganhar um pouco mais de segurança, de que, ó, de fato, é uma mulher, eu estou falando com uma mulher e que está interessada. Este outro homem, de 36 anos, foi baleado depois de ir ao endereço de um suposto encontro na capital paulista. Ele disse que no hospital recebeu a notícia. Ficou paraplégico. Tem dia que é só choro. Você acorda desanimado, chora o dia inteiro. Porque eu parei, né? Minha vida, eu parei. É uma nova adaptação, um novo recomeço. Ele contou que quando chegou ao local marcado, enviou uma foto para ela. Já fora do carro, 2 homens anunciaram o sequestro. Aí ele falou, não corre, senão você vai tomar. Eu corri. Nessa que eu corri, eu já estava longe, ele acertou as minhas costas. Aí eu caí e já não sentia mais as pernas. Segundo o delegado Fábio Nelson Fernandes, nos últimos 3 anos, 20 quadrilhas foram presas. E o número de prisões de mulheres investigadas por envolvimento nos sequestros aumentou. Em 2021, foram 6. No ano seguinte, o número saltou para 19. Em 2023, mais 25. E ontem, policiais prenderam 2 mulheres. Uma delas é Letícia Nicolau Gomes. Ela já havia sido presa em março do ano passado. Segundo a polícia, mesmo solta e usando tornozeleira eletrônica, ela continuava dando golpe. Em 2021, a gente começa a ter esse fenômeno criminal. Em 2022, a gente tem um avanço desse fenômeno. Em 2023, a gente tem uma queda muito importante. Elas têm respondido pelo crime de extorsão mediante sequestro, né? Um crime que tem de 12 a 20 anos de prisão. Se você pudesse voltar lá naquele dia, o que você teria feito diferente? Não teria nem ido. Não teria ido de maneira nenhuma. Dureza, né? Olha só, a gente deseja uma recuperação, né, o melhor possível para você, para todas essas vítimas, porque tem essa questão, né, do impacto psicológico, são histórias que provocam traumas profundos, né? No caso dessa vítima, ficou paraplégica, 5 casos de vítimas que infelizmente perderam a vida, então são famílias destruídas. Tudo isso que a gente está mostrando aqui para você é para servir de alerta, tá? Para servir de alerta, tomar muito cuidado, né, com essas questões que envolvem rede social, esses golpes todos, tá? Por favor, a gente faz de tudo aqui para dar o máximo de informação e ajudar a preservar vidas. Então, toma todo o cuidado necessário. São histórias traumáticas e comoventes, como você acabou de acompanhar aqui comigo. A gente não conseguiu contato com a defesa da Letícia Nicolau Gomes, que foi presa ontem. Fala agora aqui com o Marcelo Pereira. Marcelo, bem-vindo e boa tarde. Obrigado, Trali. Boa tarde para você também. Obrigado pela presença. Não tem como não ficar comovido, né, Marcelo, com essas histórias aí. Comove, impressiona e o alerta, como você bem destacou, né, Trali? Olha só, tem temporal, tem vento forte, tudo isso provocando transtorno em parte do Nordeste. Então, traz para a gente, por favor, o porquê que isso está acontecendo e o que esperar. Vamos lá, Trali. Realmente, viu, gente? A força dos ventos impressionou. Muito boa tarde para vocês também. Os temporais estão se espalhando de forma mais generalizada e até chegando em alguns pontos onde essa chuva estava mais isolada, porém forte, tá? Foi o caso de 2 capitais do Nordeste. No Recife, a chuva veio acompanhada, dá uma olhada aí, Trali, de muitos ventos, trovões. Foi essa madrugada. Moradores de vários bairros ficaram sem luz, árvores caíram, por isso ruas foram interditadas. A prefeitura chegou até a suspender as aulas hoje de manhã, ruas alagadas. Em Olinda, parte da estrutura de decoração de carnaval veio abaixo depois da ventania. Também houve transtornos na cidade de Carpina, onde parte do teto de um posto de combustíveis caiu.
E não foi só em Pernambuco, não. Em João Pessoa, capital paraibana, também por causa da chuva, um voo foi cancelado e outro atrasou por mais de 5 horas. Pela cidade, muitos os transtornos. Ao todo, 62 árvores caíram lá na capital da Paraíba, ali em João Pessoa. 20 mil pessoas ficaram sem energia elétrica. Hoje a chuva continua no Nordeste e também pode apertar no Sudeste e no Centro-Oeste, justamente por conta dessa bolinha aqui que a Marinha do Brasil está chamando de depressão subtropical, que é uma baixa pressão mais forte que provoca muita chuva e ventos, só que em alto mar, por isso muitas nuvens no entorno dela. Mesmo distante, o que afeta a nossa vida aqui em terra firme? Ela consegue enviar mais umidade em direção ao Rio e São Paulo, por isso que hoje o dia ainda está bem coberto e o sol não apareceu tanto. Vamos entender melhor o que significa esse fenômeno. A baixa pressão costuma ser esse Bzinho, tá? A gente mostra muito aqui, né? Que é uma fábrica de nuvens que ajuda a formar aquelas nuvens de tempestades, aquelas mais fortes. A depressão subtropical, já expliquei o que é, ela provoca ventos de até 63 quilômetros e a Marinha acredita que essa depressão subtropical pode virar uma tempestade subtropical que pode chegar a ventos de até 120 quilômetros por hora e pode levar até nome, porque é uma tempestade. Acará, que são nomes indígenas. Então tá ali, claro que a Marinha vem acompanhando e a gente vai atualizar. Por hora, tudo isso em alto mar, mas a umidade chega até nós, Tralho. Ô Marcelo, e dá para esperar mais temporais? Isso a gente agora para sexta-feira ou para o fim de semana? Pode, a gente pode esperar sim, tá, Tralli? Por conta dessa depressão subtropical, pode chover forte. Já falei em partes do Sudeste, o Centro-Oeste até o Sul, a chuva pode vir por áreas de instabilidades. Nordeste, eu já falei que continua chovendo, pegando o litoral da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, subindo até o Amapá. Só não tem previsão de chuva hoje aqui, olha, em praticamente Roraima e uma parte do nortezinho do Pará. Temperaturas rapidamente para agora, para a gente encerrar, 36 em Cuiabá, 25 em São Paulo, está mais quentinho, e no Rio de Janeiro, 28 graus, Tralli. Quer dizer, fim de semana nada de roupa no varal, então. Fim de semana lugar deve vai chover forte em algumas partes do norte e do nordeste por aí, Tralli. Valeu, querido, obrigadão. Bom fim de semana, Bom fim de viu? semana para você Muito também, obrigado. Tá? Se cuida e volte sempre. Obrigado, tchau, Obrigadão. tchau, até, gente. E eu falo agora da vacinação contra a dengue. Começou hoje em mais 3 estados, Maranhão, Bahia e Acre. E a expectativa do Ministério da Saúde é vacinar até a primeira quinzena de março todas as crianças de 10 a 11 anos que vivem nas cidades com alta transmissão da dengue. Johnny chegou cedo. Foi o primeiro a se vacinar nesta unidade de saúde na periferia de São Luís. É muito importante para não ficar doente, né? E combater o vírus. Pedro quis correr da vacina, mas depois da picadinha... Foi legal. E melhor porque a gente não fica mais doente. Nem doeu, né? Nem doeu. Eu passei uma luta com essa dengue, quase eu morria dela. Então eu trouxe logo para evitar de ter alguma coisa mais perigosa com ele. Hoje, 15 unidades de saúde de São Luís aplicam a vacina contra a dengue. A partir de segunda-feira, serão 60 postos. Nessa primeira fase da campanha, o Maranhão recebeu pouco mais de 40 mil doses, que foram distribuídas para a capital e outros 4 municípios da região metropolitana. O esquema vacinal é composto por 2 doses com intervalo de 3 meses. A orientação do Ministério da Saúde é aplicar todas como primeira dose. A segunda dose será enviada depois. Como não tem vacina suficiente nessa primeira fase, a prioridade são as crianças entre 10 e 11 anos. É muito importante que os pais ou responsáveis levem os seus filhos para a vacinação. A dengue é uma doença que pode matar e essa faixa etária escolhida é justamente por ser a faixa etária que mais sofre com essa doença. Então, não percamos tempo e levemos os nossos filhos para a vacinação. A vacinação das crianças também começou na Bahia. O estado, que enfrenta uma epidemia, recebeu 120 mil doses para esta primeira etapa. Em Salvador, 30 unidades de saúde aplicam o imunizante. Em Rio Branco, quem foi vacinado é o Sorte. Movimento tranquilo. Francisca nem pegou fila. Eu tô mais bem do que nunca. Fiquei muito feliz porque eu achava que ia ser muito difícil para mim conseguir, mas graças a Deus deu tudo certo. Fico feliz. Além de Rio Branco, mais 10 cidades do Acre foram escolhidas para receber as doses. O estado decretou situação de emergência por causa da dengue.
No Rio de Janeiro, pesquisadores da Fiocruz deram início ao estudo em parceria com o Ministério da Saúde e a Prefeitura para avaliar a eficácia da vacina contra a dengue em adultos. 20 mil voluntários que vivem na região de Guaratiba e têm entre 18 e 40 anos vão participar. Pauliane é uma delas. E para mim é um privilégio muito grande e eu espero que essa vacina chegue o mais rápido possível em outras unidades, porque tem muita gente precisando. A pesquisa vai durar 2 anos. Os cientistas querem analisar e comparar como o vírus da dengue se comporta entre vacinados e não vacinados. Nós temos interesse em entender nessa faixa etária de 20 a 40 anos, que é a faixa etária onde nós temos mais casos do Brasil todo, como a vacina se comporta, já que é uma faixa etária que não está na recomendação da OMS. Então, esse estudo aqui vai auxiliar os dados científicos, não só para o Brasil, mas para o mundo. Como a gente tem mostrado aqui no Jornal Hoje, 16 estados e o Distrito Federal foram escolhidos para receber as vacinas contra a dengue. Vou trazer você aqui para o telão. Olha só, a lista ela é baseada no índice de transmissão da doença, porque não tem vacina suficiente, infelizmente, para todas as pessoas que precisam, para toda a população. Na primeira etapa, o Ministério da Saúde enviou 712.184 doses. No mapa aqui comigo, você vê que aparece em azul os estados que já receberam, tá vendo? Mas 7 estados ainda não viram nenhuma dose do imunizante, que são esses que você acompanha comigo em laranja. É o caso, por exemplo, de Minas Gerais, que tem o segundo maior número de casos por 100 mil habitantes. Então tem que correr com isso, porque é fundamental fazer a vacina chegar no Brasil inteiro. O Ministério da Saúde disse que atendeu na primeira fase 60% das 521 cidades escolhidas e que espera que o laboratório que fabrica a vacina mande nova remessa. A previsão é receber 6.500.000 doses este ano e com isso vai dar para imunizar todo o grupo de jovens de 10 a 14 anos. O Ministério da Educação lançou hoje uma nova modalidade do FIES, que é o Programa de Financiamento Estudantil. O chamado FIES Social é para estudantes de baixa renda e pode cobrir todas as despesas do curso. As regras estão numa resolução publicada hoje no Diário Oficial da União. O FIES Social vai começar a valer no segundo semestre deste ano. O estudante que tiver renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa e estiver inscrito no cadastro único, pode ter 100% de financiamento da mensalidade da faculdade particular. Depois de formado, o estudante deverá quitar a dívida em parcelas proporcionais à renda. O Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o FIES, foi criado em 1999. O programa já permitiu o financiamento de 100% das despesas da graduação. Mas desde 2016, essa possibilidade está suspensa. E com isso, estudantes com menor renda alegavam que não conseguiam cobrir o restante dos custos. Mas o limite máximo do financiamento pelo FIES continua valendo. O programa financia até R$ 42.900 por semestre, com exceção de medicina, que tem limite maior, de R$ 60.000 por semestre. Se o valor da despesa for maior que esse teto, o estudante tem que pagar a diferença. Estudantes autodeclarados, pretos, pardos, indígenas, quilombolas ou pessoas com deficiência terão prioridade no preenchimento de vagas. A quantidade reservada vai ser de acordo com a proporção desses grupos na população do local onde estiver a instituição de ensino, segundo um censo mais recente do IBGE. Pelo menos metade das vagas de cada processo seletivo de FIES será destinada ao FIES Social. A estimativa do Ministério da Educação é de que mais de 100 mil estudantes sejam beneficiados no próximo semestre. O diretor-presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior afirma que a criação do FIES Social, de fato, vai aumentar a inclusão social do programa. Com essa retomada do FIES Social, ao FIES de 100%, nós vamos ver jovens que não sonhavam, mas tinham como materializar o seu sonho, retornando ao ensino superior. E isso é importante também, porque o Brasil está aquém das metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação para a quantidade de jovens com cursos superiores.
Você vai ver o repórter de hoje, a história de quem atravessou um oceano para recomeçar a vida em terras brasileiras. Vamos celebrar os 150 anos da imigração italiana no Brasil. Da saída do Porto de Gênova ao recomeço em terras desconhecidas. Você imagina no campo você todos os seus pertences como esse tentar em um outro continente. Os trabalhadores ajudaram a construir São Paulo. A agricultura inovadora trazida pelos primeiros imigrantes. Depois do trabalho, a hora da diversão. Nasceu na navio a caminho do Brasil. E a saga de um homem em busca de suas origens italianas. É um prazer termos aqui nessa terrinha de vocês, onde saíram os seus antepassados. É hoje, no Globo Repórter. Que bacana, hein? E ainda hoje, você aqui pra cá, a polícia de São Paulo tem um carro, assim que vem a morte de Alexei Navalny, principal promotor de na Rússia. O nome está preso no penal perto de Moscou. A capacidade civil que ele teve um mau surto enquanto caminhava. Líderes mundiais ocupam a Rússia e o Kremlin cede o poder em Moscou. Diz que vai investigar as causas da morte. A gente volta já. A maior rede móvel do Brasil vai passar a ser um dia mais celebrado de todos. 10. Experimentar a líder em música. Agropop, Agrotec, Agrotech. João Vale é produtor de comida em Brasília, Distrito Federal. Em sua fazenda, ele semeia a ideia de que para ser feliz é preciso cuidar da nossa saúde, do nosso planeta, como uma ferramenta poderosa, a comida. A gente aqui é uma grande escola, onde a gente ensina os funcionários a produzir com amor, buscando um propósito de vida e o caminho da felicidade. Produzir alimentos saudáveis e beneficiar milhões de pessoas. Esse é o dia a dia do João Vale. A gente é o que a gente come. A Agro, de gente pra gente. Apoio Volkswagen Amarok, o motor V6 mais potente da categoria. E Bradesco, contrato de crédito rural e calculadores em 0 km. As cabulosas seguem fazendo história. E elas estão na final da Supercopa do Brasil Feminino. Domingo, elas vão para cima do Corinthians em mais uma decisão emocionante. A partir das 10 da manhã tem jogaço, vale da taça. No esporte espetacular. Agora nunca, Saldão na casa do Bahia. Moto G54, 5G 256, chega por apenas R$ 1.299 à vista. Roupa com espelho por apenas R$ 149,90 mensais. Corre pra loja. Petiscação Natal pra você. Sabe por que a Petra é uma malte diferente de todas as outras? Porque ela é a única que tem Petra Malte. Um malte único, especial, produzido com todo o cuidado pela gente, do início ao fim do nosso campo. Para levar todo um sabor único até seu copo. Petra, a única pura malte, com exclusivo Petra Malte. Beba com sabedoria. Os souvenirs dessa semana custam só R$5. E com apenas R$5 você concorre a um T-Cross, 2 prêmios de 5 mil, 2 de 10 mil, 40 sorteios de Tiraminas. Tudo isso por apenas R$5. Vem pro Super Minas! Domingo no Fantástico, a temperatura vai bater 80 graus abaixo de zero. Numa viagem pessoal que vai valer a cada segundo. Mundos secretos prontos para serem explorados. Dos picos mais altos até as profundezas debaixo do gelo. Regiões inóspitas que escondem animais fascinantes.
com estratégias de sobrevivência surpreendentes. Planeta Gelado, nova temporada. É estreia, é fantástico. É logo depois do Domingão com Cookie. Oferecimento BYD, a maior do mundo e melhor carro do ano. 12h04, pelo horário de Brasília, voltamos com você aqui no JH. Morreu hoje o mais importante opositor ao presidente da Rússia, Vladimir Putin. Alexei Navalny tinha 47 anos e estava preso. A notícia chocou líderes europeus que imediatamente lamentaram a perda de um ativista que lutava pela democracia na Rússia. O mais famoso líder da oposição na Rússia, Alexei Navalny, estava preso numa colônia penal no Círculo Polar Ártico, a 2.000 quilômetros de Moscou. Segundo a agência TASS, Navalny sentiu-se mal depois de uma caminhada e perdeu a consciência. A equipe de socorro chegou rapidamente e tentou reanimá-lo com todas as medidas necessárias, afirmou a agência de notícias russa. Alexei Navalny. A TV estatal do país divulgou que Navalny morreu de embolia. Navalny era conhecido há mais de uma década por criticar o presidente Vladimir Putin e denunciar a corrupção em grande escala no país. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que as causas da morte serão apuradas pelos médicos, sugerindo que não será necessária uma investigação especial do Kremlin. Alexei Navalny foi visto em público pela última vez ontem, quando compareceu por vídeo em uma audiência judicial. Em pé, atrás de grades, Navalny parecia estar de bom humor ao se dirigir ao juiz. Meritíssimo, vou lhe enviar os meus dados bancários para que o senhor possa usar o seu enorme salário de juiz federal para abastecer a minha conta, porque estou ficando sem dinheiro e, graças às suas decisões, ele vai acabar ainda mais rápido, disse ontem Navalny em tom de brincadeira. Na sua última mensagem nas redes sociais, publicada 2 dias atrás, ele escreveu: acabaram de me dar 15 dias em uma cela de punição, ou seja, esta é a 4ª cela de punição em menos de 2 meses desde que estou com eles, escreveu. A porta-voz e o chefe de gabinete de Navalny disseram que não foram capazes de confirmar a sua morte. Não temos motivos para acreditar na propaganda estatal russa, mas, se for verdade, podemos dizer que Putin matou Navalny, escreveu um dos colaboradores mais próximos de Navalny, Leonid Volkov. Em Munique, na Alemanha, a mulher de Navalny comentou a morte do marido. Yulia Navalnaya disse que o regime russo e Putin devem ser pessoalmente responsáveis pelo que estão fazendo com a Rússia. Autoridades na Europa também culpam o governo de Moscou. A morte de Alexei Navalny mostra que Putin não teme nada mais do que a dissidência do seu próprio povo, das pessoas que se levantam, que falam, que lutam pela liberdade e que lutam contra a corrupção, como Navalny fazia. O mundo perdeu um lutador pela liberdade, afirmou Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. O primeiro-ministro alemão Olaf Scholz declarou que Navalny provavelmente pagou com a vida pela sua coragem. Nós agora, se ainda não sabíamos, sabemos exatamente que tipo de regime é esse. Qualquer pessoa que faz críticas, quem defende a democracia, deve temer pela sua segurança e pela sua vida. E é por isso que estamos todos muito deprimidos. O chefe da OTAN, Jens Stoltenberg, se disse profundamente triste e destruído e afirmou que a Rússia precisa responder por essa morte. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak lamentou a morte de Navalny e o definiu como o mais feroz defensor da democracia russa. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, falou que a morte do líder da oposição russa foi perturbadora e que serviu como um alerta para o resto do mundo.
A Rússia respondeu às declarações ocidentais através da porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova. A reação imediata dos líderes da OTAN à morte de Navalny, sob a forma de acusações diretas contra a Rússia, é reveladora por si só, disse ela. Ainda não há resultado de perícia, mas as conclusões do Ocidente já estão prontas, acrescentou ela, afirmando que os líderes já condenaram o Estado russo. A memória do envenenamento de Alexei Navalny ainda é muito presente. Em agosto de 2020, durante um voo da Sibéria para Moscou, ele passou mal. Foi internado em graves condições. O veneno teria sido o Novichok, uma substância que afeta o sistema nervoso. Mas não houve prova porque alguns documentos desapareceram dos seus registros clínicos. Depois de negociações de alto escalão com as autoridades russas, ele foi transportado para Berlim, onde foi tratado. Em 2021, ao voltar para a Rússia, foi preso sob várias acusações, entre elas de criar e financiar uma comunidade extremista. Em março de 2022, foi condenado a 9 anos de prisão. Em agosto de 2023, o mesmo tribunal de Moscou o condenou a 19 anos de cárcere. Alexei Navalny continuou lutando contra Vladimir Putin até o fim. Dias antes da sua morte, deu início a uma campanha contra a reeleição do presidente russo nas eleições deste ano. Uma campanha que iria envolver cidadãos, distribuição de vídeos online e panfletos. Portanto, do adversário, do Putin, o Alexei Navalny, provocou reações também nos Estados Unidos. Autoridades americanas criticaram o governo Putin e sobre isso eu vou conversar ao vivo com a nossa correspondente em Washington, a Raquel Krahenbuhl. Raquel, bem-vinda, boa tarde. Traz a repercussão na Casa Branca e aí nos Estados Unidos, por favor. Oi, Trali, boa tarde a você e a todos. A gente está, neste momento, aguardando o presidente Joe Biden, que a qualquer momento vai fazer um pronunciamento. A gente lembra que em 2021, Biden disse que se Alexei Navalny morresse, haveria consequências devastadoras para a Rússia. E ele deve ser questionado sobre isso nesse pronunciamento, então, que ele está para fazer a qualquer momento. Mais cedo, lá na Alemanha, durante a Conferência de Segurança de Munique, a vice-presidente Kamala Harris falou que os Estados Unidos estavam trabalhando para confirmar a morte. Disse que, se for confirmada, é mais um sinal da brutalidade do presidente russo, Vladimir Putin, e enfatizou que não há dúvidas que a Rússia é responsável. Às margens da conferência, o secretário de Estado americano também se encontrou com a esposa de Navalny, Yulia. Antony Blinken disse que a morte enfatiza a fraqueza e a podridão no coração do sistema que o presidente russo construiu. Também muitas reações aqui no Congresso dos Estados Unidos, onde os dois lados se unem em condenações a Putin. O presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, Michael McCaul, disse em uma nota que Navalny foi a voz de uma Rússia melhor no meio da corrupção e da brutalidade do regime que chamou de genocida de Putin, e que o Kremlin deve ser responsabilizado por essa tragédia. Também lá em Munique, Trali, o presidente da Ucrânia, país em guerra com a Rússia há quase 2 anos, disse que é óbvio que Putin matou Navalny. Volodymyr Zelensky falou que é mais uma tragédia que mancha a história moderna do Estado russo. Trali. Obrigado, Raquel. Se o presidente Biden aparecer, falar sobre tudo isso, você nos chama de volta aqui, por favor. Tá? Bom trabalho para você. O governo do Vladimir Putin tem um histórico de perseguições contra adversários políticos e vários morreram de forma suspeita, sem muita explicação. Vamos direto a Nova York com o Guga Chakra, que traz aí, portanto, uma análise em relação a isso. É a política do terror, né, Guga? Bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Trali. Boa tarde a todos. É a política do terror. Qualquer um que bata de frente com o Vladimir Putin, mesmo algumas vezes fora da Rússia,
pode ser alvo dele. Há uma série de líderes que foram mortos. Nem todos são figuras íntegras. Assim, no caso Navalny era um ativista de combate à corrupção, um defensor da democracia. E foi aparentemente morto pelo regime. Outros que não eram figuras democráticas, longe disso, mas que bateram de frente com Putin, também acabaram morrendo em circunstâncias, no mínimo, misteriosas, em casos que acabam levando acusações contra o regime do Vladimir Putin. Recentemente, o Prigozhin, que era aquele comandante do grupo Wagner, que lutava a favor da Rússia, né, aquele grupo de mercenários que lutava a favor da Rússia na guerra da Ucrânia, ele acabou rompendo com Putin, tentou ali entrar na Rússia em direção a Moscou com um grupo de seguidores. No final, o Putin mandou ele para a Bielorrússia, acabou voltando para a Rússia, mas morreu em um desastre aéreo, que muita gente leva a crer que foi encomendado pelo Kremlin porque ele ousou desafiar o Putin. Lembrando que o Prigozhin não é como Navalny, não é um defensor da democracia, um criminoso de guerra. Você tem o Boris Berezovsky, que era um daqueles oligarcas russos que fez muito dinheiro na era depois do fim do comunismo na Rússia, tinha negócios por todo o mundo, aliás, envolvendo até em determinado momento o futebol brasileiro. O Boris Berezovsky morreu em circunstância estranhíssima em Londres, enforcado, assim como Sergei Skripal também morreu envenenado em Londres. Trali. Do Guga, aqui pela memória, né, de tantos casos suspeitos de mortes terríveis, horríveis, envolvendo aí, portanto, né, pessoas que tiveram relação ou que foram desafetas do presidente russo Vladimir Putin. Um forte abraço para você e bom trabalho. A ONU está avaliando como é que vai conduzir as tensões com o governo da Venezuela, porque o regime de Nicolás Maduro anunciou ontem que fechou o escritório do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU no país. A Casa Branca e as Nações Unidas foram pegas de surpresa. O porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, quando questionado por jornalistas, respondeu: "Acabei de saber, preciso confirmar o que aconteceu antes de comentar." Mais tarde, a ONU divulgou nota dizendo que lamenta a decisão da Venezuela e reforçando o compromisso com a defesa e proteção do povo venezuelano. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que o governo está monitorando a situação. O anúncio foi formalizado pelo ministro de Relações Exteriores da Venezuela, Ivan Gil. Em pronunciamento, ele informou que o governo decidiu pela suspensão das operações do Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas em Caracas. Anunciou que pelos próximos 30 dias, os termos de cooperação vão ser revisados e que funcionários têm 72 horas para deixar o país. A decisão veio depois de críticas feitas pelas Nações Unidas ao regime de Nicolás Maduro. Um relatório assinado pelo enviado especial da ONU à Venezuela e divulgado nesta quarta-feira afirma que o programa de combate à fome do governo é ineficiente e suscetível a influências políticas. Além disso, a detenção da principal especialista em assuntos militares e ativista de direitos humanos, Rocío San Miguel, gerou revolta em organizações internacionais e foi duramente criticada pelas Nações Unidas. Rocío é conhecida por denunciar atos de tortura do governo contra prisioneiros. Agora, Caracas quer que as Nações Unidas retifiquem o que classificou como uma posição colonialista e abusiva por parte da ONU. A expulsão dos funcionários do Escritório de Direitos Humanos da organização isolou ainda mais a população venezuelana dos olhos da comunidade internacional e agravou uma crise já em andamento. A Venezuela ainda não tem data marcada para as eleições presidenciais que devem acontecer neste ano. Em janeiro, a principal candidata da oposição, Maria Corina Machado, eleita nas primárias com mais de 90% dos votos, foi retirada da disputa pela Suprema Corte. Os Estados Unidos reagiram. Acusaram a Venezuela de desrespeitar um acordo feito entre Maduro e a oposição para garantir eleições justas e livres e reimpuseram sanções econômicas contra o país. Ainda sobre os assuntos internacionais importantes, fotos de satélite indicam que o Egito estaria preparando uma área para abrigar palestinos.
Essas imagens, acompanha aqui comigo, ó, mostram trabalhos sendo feitos do lado egípcio da fronteira com a faixa de Gaza. E de acordo com fontes ouvidas pela agência de notícias Reuters, a área está sendo preparada para conter os palestinos e impedir que eles se espalhem pelo Egito no caso de uma ofensiva israelense em Rafah, que fica bem na fronteira. É a cidade mais ao sul da faixa de Gaza e que concentra mais de 1 milhão de palestinos que fugiram dos locais bombardeados onde eles viviam. O Egito nega a preparação desse terreno, uma espécie de campo de refugiados, né? E tem repetidamente alertado sobre a possibilidade que considera inaceitável de a ofensiva terrestre em Rafah provocar um êxodo, uma fuga de palestinos. A oposição egípcia contra o acolhimento de palestinos é compartilhada por outros países árabes, como a Jordânia. Agora há pouco você viu, né, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, comentando, né, a morte do Alexei Navalny lá numa cadeia da Rússia. Ele está na Europa para fechar acordos de segurança. Então vamos juntos aqui. Em Berlim, Volodymyr Zelensky e o primeiro-ministro alemão Olaf Scholz assinaram um pacto que garante apoio alemão na defesa contra a Rússia por 10 anos. Scholz também anunciou um pacote de mais de 1 bilhão de euros para a defesa aérea e também artilharia. A Alemanha é o segundo maior fornecedor de ajuda militar para a Ucrânia. O maior, os Estados Unidos, por motivos políticos internos, têm atrasado a ajuda prometida. Depois da Alemanha, Zelensky foi para a França. Acordos de longo prazo negociados nesta viagem seguem a linha do assinado com o Reino Unido no mês passado, quando o premier britânico Rishi Sunak visitou Kiev. Você está vendo aí o Olaf Scholz. E amanhã o Zelensky participa da Conferência de Segurança de Munique, com a presença dos responsáveis pela segurança e política externa de vários países. Guerra da Ucrânia que completa 2 anos agora no fim deste mês de fevereiro. Presidente Lula está na Etiópia e o foco dessa viagem é estabelecer acordos e parcerias no combate à fome e também à pobreza. Os enviados especiais, Leonardo Monteiro e André Miguel, estão em Addis Abeba e acompanham, portanto, os compromissos oficiais. Leonardo, bem-vindo. Muito bom ter você aqui e uma boa noite. É boa noite aí já? Já é noite sim, Tralli. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal Hoje. Pois bem, Tralli, o presidente Lula começou o dia participando de uma cerimônia em homenagem aos heróis derrubados na Batalha de Adwa, uma batalha travada com os italianos em 1896. Lula colocou flores e depois visitou o Museu do Memorial. Em seguida, o presidente participou de uma reunião privada e de um almoço com o primeiro-ministro do país, Abiy Ahmed, que é ganhador do Prêmio Nobel da Paz. De acordo com o Itamaraty, os dois discutiram temas de agenda bilaterais, como cooperação para o desenvolvimento e promoção do comércio, além da entrada do Brasil num projeto de legado verde aqui do governo etíope, além também de aprofundarem um outro tema delicado, aprofundar os laços entre os países em programas de combate à miséria. O penúltimo compromisso desse primeiro dia de Lula aqui em Addis Abeba seria a participação de um evento da ONU sobre financiamento de ações contra as mudanças climáticas e segurança alimentar. Mas Lula acabou cancelando essa agenda em função de outros chefes de Estado africanos estarem numa reunião de emergência sobre os últimos confrontos no Congo. E também esses chefes de Estado cancelaram a participação nesse painel. Então, o presidente Lula seguiu agora para um jantar com o embaixador brasileiro na Etiópia. Um dos objetivos de Lula nessa viagem, para a gente entender, é a articulação com países africanos de apoio para a reforma das organizações internacionais, em particular organizações econômicas. Amanhã é um dia importante, começa a cúpula da União Africana, onde Lula deve discursar e ter reuniões bilaterais com chefes de Estado. Só no ano passado, para a gente ter uma ideia, o comércio bilateral Brasil-Etiópia somou quase 24 milhões de dólares. E desde o ano passado, desde o início desse ano, eu lembro, a Etiópia é membro pleno dos BRICS. A reunião mais esperada de amanhã é com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, para falar sobre a guerra entre Israel e o Hamas. O presidente chegou ontem à noite aqui a Addis Abeba e tem agenda até domingo, quando retorna para Brasília. Tralha, eu volto com você.
Valeu, Léo. Muito obrigado aqui pela sua presença. A gente deseja um ótimo trabalho para você aí na Etiópia, tá? E até uma próxima oportunidade. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, vai estar no Brasil na próxima semana. Blinken vai se encontrar com o presidente Lula em Brasília e vai participar de uma reunião de chanceleres do G20 no Rio de Janeiro. Em novembro, o Rio vai sediar a cúpula dos chefes de Estado do grupo, que reúne líderes das maiores economias do mundo. E depois do Brasil, Antony Blinken segue para a Argentina, onde vai ter um encontro com o presidente Javier Milei. A Grécia se tornou o primeiro país de maioria cristã ortodoxa a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Agora, então, os casais vão poder adotar crianças. Tem 10 anos que a comunidade LGBTQIA+, da Grécia já fazia campanha pelo casamento igualitário. O primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis disse que a nova lei vai abolir corajosamente uma grave desigualdade. O país tem um histórico conservador. A decisão dividiu a Grécia com uma grande resistência da Igreja Ortodoxa. Em Atenas, você acompanha aí comigo, teve manifestação contra e a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Vamos aqui para um rápido intervalo e a seguir a Polícia de São Paulo faz uma operação contra rachas em avenidas da cidade. A destruição da pista de atletismo do complexo do Ibirapuera revolta atletas. E a Copa do Brasil começa na semana que vem. O JH fala sobre mais um time que aposta na competição para se destacar no futebol brasileiro. A gente volta já com muito mais aqui para você. Tem certos momentos na vida que a gente para e pensa. Ai, meu nome é Bruna. E eu sou você, que parou pra pensar em seguir na carreira de atriz. E eu aqui parou pra pensar em telas maiores. Eu em ultrapassar fronteiras. Eu que parei pra pensar que eu podia ser cliente de um banco seguro, com soluções inteligentes, com um limite no cartão de crédito que cresce na medida que eu uso. Você parar pra pensar, sempre dá pra melhorar. Até o seu banco. Para, pensa e pan. Atenção, preste muita atenção. Pois não. O Big Fone vai tocar em Poços de Caldas. E se você for rápido, poderá ganhar um brinde exclusivo. Nesta sexta, sábado e domingo, no Partage Shopping, das 14 às 20 horas. Traga sua família e venha sentir o gostinho de participar do reality. Ah, e a participação é gratuita, é só chegar. O BBB 24 é aqui, na EPTV. Economia na certa, é só no Alvorada. Bislacta 5,39, coxa e sobrecoxa de frango Bela Vida 7,79, Petra Latão 2,99. Beba com moderação. Supermercados Alvorada, 40 anos mais você. Pela primeira vez no módulo 1 do Campeonato Mineiro e com apenas 2 anos, o Gato do Mato, caçula da disputa, encara nada mais nada menos que o maior campeão da competição. Amanhã, 4:30 da tarde, Itabirito e Atlético, num confronto inédito. A torcida do Galo tá comemorando mais. Futebol na Globo, aqui é emoção. As ofertas arrasadoras chegaram ao Atacadão. Sabão em pedaço IP 900 gramas 7,99. Açúcar refinado União 1 kg 4,9. Cerveja Amstel 473 ml 3,79. Aqui é Atacadão, lugar de comprar barato. Beba com moderação. Doar sangue é um ato de solidariedade e um gesto de amor ao próximo. Imagine ser o herói de alguém, trazer esperança e dar uma segunda chance a quem mais precisa. Quem doa sangue tem o poder de salvar vidas. E você, o que está esperando? Seja um doador. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Neste momento, alguém precisa de você. Faça uma boa ação. Doe sangue, doe vida. Uma iniciativa EPTV. Nesta semana, Virgílio pode ser a próxima vítima do plano de vingança de Raquel. Logo, logo você vai cair na ratoeira. Mulheres de Areia. – 12h28 agora, pelo horário de Brasília. Muito obrigado sempre pela sua companhia aqui no JH.
Olha isso, uma carreta carregada de inseticida tombou, pegou fogo na rodovia Fernão Dias, em Minas Gerais. A motorista morreu na hora. Que tristeza, né? Dá uma olhada aqui, ó. O acidente foi perto da cidade de Itatiaiçu, hoje de madrugada. As chamas se alastraram rapidamente porque a carga em aerossol é altamente inflamável. A motorista não conseguiu sair a tempo. Equipes da concessionária responsável pelo trecho e os bombeiros também trabalhando para retirar essa carga toda que ficou espalhada no asfalto. O congestionamento chegou a 6 quilômetros nos dois sentidos e a rodovia foi liberada por volta de 8 horas da manhã. Lamento muito aqui, né, a morte dessa motorista. Uma equipe do Núcleo de Emergência Ambiental do Governo de Minas avalia no local se houve impactos ambientais nessa região. E a Polícia de São Paulo apreendeu 60 carros e 3 motos que, de acordo com investigações, participavam de um racha numa das principais avenidas da capital paulista. Olha o tamanho da irresponsabilidade, né? Os policiais contaram que o evento ilegal foi marcado pela internet, o grupo já estava sendo monitorado pelo serviço de inteligência e, de acordo com a polícia, os motoristas costumavam divulgar competições ilegais nas redes sociais. Eles foram indiciados pelo crime de participar de evento não autorizado em via pública. É uma infração gravíssima, são 7 pontos na carteira e multa de R$ 2.934. Um homem que tinha uma carteira de motorista falsa foi preso. Importante, né? Esse trabalho de inteligência policial, né? Para conseguir combater esse tipo, né, de irresponsabilidade, que muitas vezes provoca acidentes, botando a vida de um monte de gente em risco. Faltam 5 meses para os Jogos Olímpicos de Paris. E olha que triste, uma imagem do complexo do Ibirapuera, em São Paulo, revoltou atletas, principalmente aqueles que ainda não treinam nesse espaço. É o seguinte, o estádio, que por anos foi referência para medalhistas brasileiros, está em condições precárias e ainda seria usado para um evento de automobilismo. Estes atletas que treinam no meio dos escombros são da Seleção Brasileira de Atletismo. A pista do estádio Ícaro de Castro Melo, do Complexo Esportivo do Ibirapuera, foi arrancada para uma prova de automobilismo. Ela já não estava boa e há anos precisa de reforma. Mas ao saber do evento com os carros, a Confederação Brasileira de Atletismo protestou. Nos causou uma profunda indignação, primeiro porque a pista é o templo maior do atletismo brasileiro. Não é razoável realizar um evento automobilístico numa pista de atletismo. Em 2021, quando a gestão passada do governo de São Paulo tentou privatizar o complexo do Ibirapuera, a Justiça Federal validou o processo emergencial de tombamento estabelecido pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Desde então, qualquer intervenção no espaço precisa de autorização. Hoje, uma equipe do IPHAN foi ao local fazer uma vistoria. Ninguém quis gravar entrevista. Em nota, o Instituto disse que autorizou a remoção da borracha da pista, mas afirmou que ainda não havia sido informado sobre o evento automobilístico. Ontem, depois de se reunir com a Confederação de Atletismo, o governo do estado de São Paulo, responsável pelo complexo, decidiu não permitir mais a prova com os carros no estádio e prometeu uma reforma. Nós só podemos apresentar um projeto final para a total recuperação do complexo quando o projeto de tombamento chegar ao fim, o que a gente não tem uma expectativa exata de quando isso vai acontecer. Enquanto isso, o mato toma conta do complexo, que ainda inclui o famoso ginásio do Ibirapuera e as piscinas. Grades, arquibancadas e janelas estão em más condições. Tudo isso há poucos meses das Olimpíadas de Paris, na França. Mesmo nessas condições, este é um centro de treinamento muito importante para os atletas brasileiros. Atletas olímpicos, inclusive, que estarão nas Olimpíadas da França esse ano. Essa pista aqui já não era usada para corrida há pelo menos 4 anos, devido às más condições. Mas essa outra pista reta aqui continua sendo usada nos treinos, mesmo nessas condições aqui, ó, de desgaste. Essa pista, que parece, né, uma rampa com subida, plano, descida, que tem características que a gente não encontra em outros lugares no Brasil e em poucos outros centros no mundo, inclusive. A gente continua utilizando aqui de 2 a 3 vezes por semana
mas a gente faz outros treinamentos em outros locais. Os próprios atletas improvisaram uma academia num espaço pequeno de um vestiário. O sonho de cada um aqui é ser medalhista olímpico e campeão mundial, como muitos que já treinaram no Ibirapuera. Fabiana Murer, Jadel Gregório, só para citar alguns. Nélio trabalha como treinador de atletismo no ginásio do Ibirapuera há 40 anos. Ele acompanhou a Malra Image começar os treinos no estádio até conquistar o ouro olímpico no salto em distância em 2008. Ao longo de toda a carreira dela, ela treinou aqui no Ibirapuera. A gente construiu a medalha olímpica de ouro aqui no Ibirapuera. A gente tendo locais apropriados para treino, a gente pode ter programas funcionando nesses locais, mas a gente começa pela infraestrutura. Inacreditável a gente ver isso, não é? Um atleta treinando nessas condições, né? Que tristeza, né? O Brasil precisando tanto investir cada vez mais em atletismo. A gente queria mais era ver um monte de pista de atletismo, ó, tinindo, né, para os nossos esportistas treinarem. Continuar falando de esporte, Gabriela Ribeiro, bem-vinda e boa tarde. Tudo bem, Trali? Boa tarde para todo mundo. Gabi, final da Supercopa Feminina está definida e o Corinthians, mais uma vez, chegou lá, né? Mais uma vez, elas estão acostumadas a vencer, né, Trali? O Corinthians já é bicampeão da Supercopa e agora vai em busca do terceiro título. E desta vez, elas têm o Cruzeiro pela frente. Foi a celebração de uma doce rotina. Corinthians mais uma vez na decisão da Supercopa, depois de derrotar a Ferroviária por 2-0 na semifinal. A competição criada em 2022 está na terceira edição e em todas teve o time paulista na final. É o atual bicampeão, que no ano passado também faturou o Campeonato Paulista, Brasileiro e Libertadores. O desempenho fez o técnico Arthur Elias ser convidado para a seleção brasileira feminina. Agora, com o treinador Lucas Piscinato, as brabas, como são apelidadas as corintianas, continuam num caminho vencedor. É um novo treinador, um novo trabalho, né? As ideias dele, mas a gente está evoluindo jogo após jogo. Eu tenho certeza que vai ser um grande ano e de muitas conquistas. Jogo contra as representantes de Minas Gerais. Vem de BH, a outra equipe finalista da Supercopa. O Cruzeiro, que passou pelo Avaí na semifinal, vai disputar pela primeira vez na história uma final nacional na elite do futebol feminino. É um prêmio à evolução desse projeto. As atuais campeãs mineiras invictas foram vice no estadual anterior. Terminaram a Série A de 2022 em 12º. E no ano passado terminaram em 8º lugar. Melhor colocação de uma equipe mineira na competição. A gente sabe que a gente está numa crescente, o time está indo muito bem na competição, a gente tem uma grande final pela frente, a gente sabe que a gente já deu um grande passo para o futebol feminino aqui do Cruzeiro e espero que a gente consiga representar muito bem nessa final. O Cruzeiro viaja amanhã a São Paulo. A final será disputada na Arena do Corinthians. É a vantagem para quem teve a melhor campanha na Supercopa. O Cruzeiro é um grande adversário, tem feito um grande trabalho, um grande projeto, mas a gente sabe que aqui dentro da nossa casa também a gente tem a força da nossa torcida e isso tem feito a diferença, que a gente consiga novamente dar essa alegria para o nosso torcedor. E a Globo mostra a final da Supercopa no domingo, às 10h30 da manhã, pelo horário de Brasília. Que demais. Ô, Gabi, falando em competições mata-mata, hoje termina a nossa série especial sobre a Copa do Brasil, né? É isso mesmo, Trali. Durante as últimas 6 semanas, nós mostramos aqui no JH times que apostam na competição para conseguir uma projeção nacional. E hoje a gente traz a história do Real Brasília, que é um time que está super acostumado a disputas contra grandes clubes no futebol feminino. Mas agora o Real Brasília pretende crescer também no masculino. Aos 21 anos, o Matheus vai disputar sua primeira competição nacional. Nossa, é um sonho da minha mãe, entendeu? E tipo assim, qualquer pessoa, acho que da minha idade, sonharia em ter uma oportunidade dessa, né? Foi mesclando jogadores jovens e experientes que o Real Brasília conquistou pela primeira vez o Campeonato Brasiliense no ano passado, o que garantiu vaga na Copa do Brasil, que distribui uma premiação por cada fase do torneio. Bom, o dinheiro é importante, né? Por isso que eu acho que é um campeonato especial, uma competição diferente, é um mata-mata, é algo muito diferente que às vezes uma equipe menor pode surpreender a maior, né? Só por disputar a primeira fase, o clube do Distrito Federal vai embolsar R$750 mil. Dinheiro que vai ser investido na equipe masculina para tentar alcançar o patamar da equipe feminina. O Real Brasília começou a ter destaque nacional pelo time feminino.
único representante da capital federal na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O feminino hoje praticamente ele é autossustentável pelo patrocinador que a gente tem. A gente olha os dois com muito carinho. As meninas hoje por estar numa Série A do Brasileiro, que é um campeonato ímpar, né? Você olhar hoje são clubes só da primeira divisão e o Real que não tem divisão, só a Série D, que está participando lá com os grandes. A gente se esforça bastante, todo dia treina para a gente poder um dia chegar nesse lugar. Nas últimas 3 temporadas, o time masculino teve uma rápida ascensão desde que caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasiliense em 2021. No ano seguinte, deu chance a jovens atletas da base, conquistou o acesso e chegou ao inédito título estadual em 2023. Dos times que vão disputar a Copa do Brasil neste ano, o Real Brasília é o pior classificado no ranking da CBF. Ocupa a posição 221 de 239 clubes. Mas vale lembrar que das 92 equipes que vão competir na primeira fase do torneio, 9 não estão nem ranqueadas. Como a gente conseguiu um calendário cheio para esse ano, a gente vai tentar brigar lá em cima para a gente conseguir estar lá em cima também, né? Com apenas 7 anos de existência, o Real Brasília quer, nessa curta história, escrever mais um capítulo. Agora, na Copa do Brasil. O sonho é real. É isso, o desafio tá aí, né? Gabi, começa amanhã no Brasil um dos principais torneios de tênis do continente. Traz os detalhes. É isso, é o Rio Open, Trali. Muito aguardado esse torneio, né? Grandes nomes do circuito mundial, como o espanhol Carlos Alcaraz e o suíço Stanislav Wawrinka, vão estar presentes nas nossas quadras. Além de pelo menos outros 4 grandes tenistas brasileiros. E um desses brasileiros, que é o mais novo de todos, já tem um currículo bem pesado. Não tem nem um ano que isso virou costume na vida de João Fonseca. Ele tem 17 anos, vai fazer 18 em agosto. E há pouquíssimo tempo era o cara que pedia foto para outros tenistas. Conseguiu algumas de peso. Fernando Meligeni, Tomás Bellucci, Carlos Alcaraz, tudo conquistado dentro do Rio Open, a principal competição de tênis da América do Sul. Foi um torneio que me inspirou muito para começar a jogar. Já fui de plateia, eu já treinei, eu já joguei no passado, vou jogar de novo. Na temporada passada ele fez a estreia no torneio. Disputou uma partida e foi eliminado pelo sérvio Alex Molcan, que já chegou a ser top 50 no mundo. Em 2024 vai participar de novo. E o que ele fez no ano passado contribuiu muito para esse convite. João Fonseca foi o primeiro brasileiro a ser eleito o melhor tenista do mundo entre os juvenis, ou seja, menores de 18 anos. Premiação que veio depois de conquistar, na sua categoria, o US Open, um dos 4 principais torneios da modalidade. João Fonseca é campeão do US Open 2023! Currículo que o coloca como uma das grandes promessas da nova geração brasileira. Eu não sabia que eu ia ser número 1, só quando eu cheguei na final que eu ia saber se eu ganhasse, eu ia ser número 1 e campeão de Grand Slam. Não tinha percebido no começo, durante o torneio. Mas foi uma coisa meio, caraca, sou o número 1 do mundo, da minha idade. Foi uma coisa muito surreal de acreditar, assim. Quando eu ganhei, eu achei que, mano, tudo não fazia nem sentido, assim. João frequenta o Rio Open desde que a competição foi criada, lá em 2014. Ou seja, desde que ele tinha 6, 7 anos de idade. Neste ano ele vai entrar em quadra há 5 meses de tomar uma decisão importantíssima na carreira. Em julho, João vai decidir se estuda e joga numa universidade nos Estados Unidos ou se foca 100% no circuito profissional de tênis. Pode ser que daqui a 5 meses eu esteja, sei lá, 100 do mundo e obviamente vou querer profissional. Mas pode ser também que eu esteja machucado, pode ser que eu esteja com outros focos, queira estudar, não sei. Mas eu tô deixando as portas abertas, vamos ver o que vai acontecer. O concreto é que vai ter João Fonseca no Rio Open 2024 e sem pressão de resultado. Eu tô confiante, tô jogando bem, tendo bons resultados. Desfrutar ao máximo do momento, sou mais novo, jogar pressão pro outro lado e jogar feliz. E o Sport TV transmite todas as partidas da quadra central do Rio Open. As disputas vão começar amanhã e a final vai ser no outro domingo, dia 25 de fevereiro. Trali. Valeu, Gabi. Muito obrigado. Uma alegria ter você aqui. Bom fim de semana e boa tarde. Obrigada. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Volte sempre. Obrigadão.
Antes de encerrar, tá aí para você uma imagem ao vivo, o presidente americano Joe Biden falando neste momento na Casa Branca em relação à morte de Alexei Navalny, um dos principais adversários do presidente russo Vladimir Putin. Alexei Navalny, que morreu em uma cadeia na Rússia. O presidente americano condenou a morte e disse que Vladimir Putin é o principal responsável pela morte de Alexei Navalny. O Jornal Hoje termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens logo mais no Globoplay. Agradeço sempre muito a sua companhia e você sabe, à noite tem o Jornal Nacional. Obrigado, boa tarde, tenha um excelente fim de semana e amanhã tem mais JH. Jornal Hoje. Oferecimento. Faculdade Única. Melhor ensino EAD do Brasil. Criando hoje o seu amanhã. De segunda a sábado, uma novela das 6 cheia de reviravoltas. E agora? O que é que eu faço? Elas por Elas. Eu quero realizar o maior sonho da minha vida.